Nesta terceira aula, vamos entrar na questão de parcelamento. Um tema que está sendo uma tendência dentro do mercado e que pode ajudar muito você no momento da transação imobiliária com o imóvel rural. Excelente aula! Parcelamento do solo rural. Nos últimos anos, houve um aumento do interesse de compradores por imóveis situados na área rural. Não com o intuito de desenvolvimento agrícola, mas para fins de lazer ou residência. No entanto, há expressa proibição legal de parcelamento do solo rural para fins urbanos. O fracionamento do solo rural e a criação de concentração populacional em zona rural contraria o interesse público, já que não cumpre a função social da propriedade rural. Podem provocar degradação do meio ambiente natural e demandam serviços públicos, tipicamente urbanos, como saneamento básico, transportes, segurança, etc. O parcelamento do solo rural deve ser autorizado pelos órgãos competentes, como a Prefeitura, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, e outros órgãos ambientais. Para melhor entender as limitações quanto ao parcelamento do solo rural, é fundamental compreender a função social da propriedade rural, disciplinada no artigo 186 da Constituição Federal, artigo 2º, parágrafo 1º do Estatuto da Terra e artigo 6º e 9º da Lei nº 8.629 de 1993. O artigo 186 da Constituição Federal assim dispõe: a função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente, segundo critérios e graus de exigências estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos. Primeiro, aproveitamento racional e adequado. Segundo, utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente. Terceiro, observância das disposições que regulam as relações de trabalho. Quarto, exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Assim, quem comercializa ou adquire imóvel para fins urbanos em área rural está praticando uma irregularidade. Além disso, quem parcela o solo rural em desconformidade com o mínimo exigido por lei e quem assim o adquire está comprando um imóvel irregular, que provavelmente não poderá ser registrado em matrícula individualizada. Quem adquiriu imóvel em área rural e conseguiu sua regularização, mesmo que inferior à fração mínima, pode ter se beneficiado das leis de chacreamentos, muito polêmica, que alguns municípios editaram a fim de permitir o parcelamento do solo rural em tamanho inferior ao módulo rural. Módulo rural é uma medida de área relacionada à eficácia da terra, cujo objetivo é evitar a existência de parcelamento do solo rural em tamanho que inviabilize o sucesso do produtor rural brasileiro. O conceito foi criado para auxiliar a política agrária do país, estabelecendo áreas ideais para a exploração eficiente e produtiva da terra, a agricultura e a criação de animais, pecuária. De acordo com o artigo 4º, inciso 3º da Lei nº 4.504 de 64, Estatuto da Terra, o módulo rural relaciona-se à concepção de propriedade familiar desenvolvida no imóvel rural, de modo a garantir a subsistência e o progresso social e econômico, com área máxima fixada para cada região e tipo de exploração. O artigo 65 da Lei nº 4.504 de 64 traz a necessidade de respeito ao módulo mínimo. O imóvel rural não é divisível em áreas de dimensão inferior à constitutiva do módulo de propriedade rural. Parágrafo 1º. Em caso de sucessão causa mortes e nas partilhas judiciais ou amigáveis,
não se poderão dividir imóveis em áreas inferiores às da dimensão do módulo de propriedade rural. Parágrafo 2º. Os herdeiros ou os legatários que adquirirem por sucessão o domínio de imóveis rurais não poderão dividi-los em outros de dimensão inferior ao módulo de propriedade rural. Parágrafo 5º. Não se aplica o disposto no caput deste artigo aos parcelamentos de imóveis rurais em dimensão inferior à do módulo, fixada pelo órgão fundiário federal, quando promovidos pelo poder público em programas oficiais de apoio à atividade agrícola familiar, cujos beneficiários sejam agricultores que não possuam outro imóvel rural ou urbano. Além do módulo rural, disposto no Estatuto da Terra, o legislador brasileiro introduziu depois outras duas figuras jurídicas, a fração mínima do parcelamento e o módulo fiscal. Essas inovações surgiram através das leis número 5.868 de 1972, que trata do Sistema Nacional de Cadastro Rural, e a Lei 6.746 de 1979, que altera o Estatuto da Terra. O artigo 8º da Lei número 5.868 de 1972 assim dispõe. Artigo 8º. Para fins de transmissão a qualquer título, na forma do artigo 65 da Lei número 4.504, de 30 de novembro de 1964, nenhum imóvel rural poderá ser desmembrado ou dividido em área de tamanho inferior à do módulo calculado para o imóvel ou da fração mínima de parcelamento fixado no parágrafo 1º deste artigo, prevalecendo a de menor área. Parágrafo 1º. A fração mínima de parcelamento será: a. O módulo correspondente à exploração hortigranjeira das respectivas zonas típicas para os municípios das capitais dos estados. b. O módulo correspondente às culturas permanentes para os demais municípios situados nas zonas típicas A, B e C. c. O módulo correspondente à pecuária para os demais municípios situados na zona típica D. O módulo rural foi transformado no Instituto de Fração Mínima de Parcelamento, FMP, justamente para permitir a aplicação do princípio da função social. Assim, temos duas unidades de medidas que são parâmetros para a divisão do imóvel rural: o módulo fiscal e a fração mínima de parcelamento, FMP, de modo que o imóvel não pode ser divisível em área inferior a nenhuma das duas, prevalecendo a de menor área. A fração mínima de parcelamento é definida como a menor dimensão em que um imóvel rural poderá conter e é fixada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, com determinações específicas para cada município, podendo ser 20.000, 25, 30.000 metros quadrados. Já o módulo fiscal é utilizado para a fixação do Imposto Territorial Rural, o ITR. A parcela mínima de parcelamento do solo permite individualizar a matrícula. Sem observância desse padrão, o INCRA não autoriza o parcelamento, sendo também impossível o registro de loteamentos nos cartórios de registro de imóveis por força do artigo 10º da Lei nº 4.947 de 1966. Fica vedada a inscrição de loteamentos rurais no registro de imóveis, sem prova de prévia aprovação pela autoridade pública competente a que se refere o artigo 61 da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964. Diante dos frequentes parcelamentos irregulares em solo rural, os municípios buscam medidas para regularizar estas áreas, quando já consolidadas. Se houver interesse da municipalidade, pode haver alteração de zoneamento para declarar a área ocupada por chácaras, por exemplo, como zona de expansão urbana. Segundo o artigo 3º da Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano. Artigo 30.
somente será admitido o parcelamento do solo para fins urbanos em zonas urbanas, de expansão urbana ou de urbanização específica, assim definidas pelo plano diretor ou aprovadas por lei municipal. Assim, para transformar uma fazenda em uma série de sítios de recreio, é preciso obedecer a uma série de procedimentos e requisitos, sendo o principal que o imóvel esteja localizado em zona urbana ou de expansão urbana. Para as edificações já consolidadas, há ainda a possibilidade de aplicação da Lei nº 13.465 de 2017, que trouxe uma série de inovações ao direito imobiliário, estabelecendo a possibilidade de regularização posterior de parcelamentos irregulares ou clandestinos do solo rural, desde que utilizados para fins urbanos. A REURB possibilita regularizar imóveis, flexibilizando os padrões urbanísticos. Para tanto, depende de análise de conveniência e oportunidade do município. Aqui se encerra a terceira aula. Como você assistiu, existem muitos e muitos detalhes que devem ser avaliados. Portanto, baixe o conteúdo e reveja quantas vezes for necessário. Afinal, a TV Cofesse Capacitação é produzida para você.